Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Nota teórica. Critério de divisibilidade por 5. Qual é o critério de divisibilidade por 5? Isto é, quando é que um número é divisível por 5? Um número é divisível por 5, quando e apenas quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Temos aqui a simbologia de como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 5. Esta simbologia começa por saber qual é o algarismo das unidades do número em causa. Se esse algarismo for 0 ou 5, então o número é divisível por 5. Se por acaso o algarismo das unidades for diferente de 0 ou 5, então o número não é divisível por 5. Observemos este quadro para podermos tirar conclusões. Na linha 1, consideremos os números naturais entre 40 e 51. Na linha 2, efetuemos a divisão de cada um deles por 5, e anotemos o valor do resto de cada uma das divisões. Na linha 3, anotemos os respectivos algarismos das unidades de cada um dos números naturais entre 40 e 51. Na linha 4, efetuemos a divisão de cada um deles por 5, e anotemos o valor do resto de cada uma das divisões. O que podemos observar? Podemos observar que as segunda e quarta linhas são iguais. Analisando o nosso quadro, podemos tirar 3 conclusões. Primeira, o resto da divisão de um qualquer número por 5, é aquele que se obtém quando se divide por 5, o seu algarismo das unidades. Segunda, o resto da divisão é 0, ou seja, é exata, quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Terceira, os restos das divisões de um qualquer número por 5, pode ser 0, divisão exata, e 1, 2, 3 ou 4, divisão não exata. Repara que o maior dos restos da divisão de um qualquer número por 5, é o número natural imediatamente inferior ao divisor 5, neste caso 5 menos 1 é igual a 4. Vamos agora resolver 3 exercícios. Exercício 1. 45 é divisível por 5? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 5. Qual é o algarismo das unidades do número 45? O algarismo das unidades é o 5. Então o número 45 é divisível por 5. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão é um número inteiro, é o 9. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 45 é divisível por 5, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 5, é aquele que se obtém quando se divide por 5, o seu algarismo das unidades, neste caso é o 5. Divisor 5. Qual é o número que multiplicado por 5 é igual a 5? É o número inteiro 1. A divisão de 5 por 5 é uma divisão exata. O número 5 é um divisor de 5. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 45 por 5, podemos confirmar que 45 é divisível por 5, porque o resto da divisão de 45 por 5, ser 0. Concluímos que a divisão são 9 partes inteiras e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é 0. Exercício 2. 2 é divisível por 5? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 5. Qual é o algarismo das unidades do número 2? O algarismo das unidades é o próprio 2, porque o número tem apenas um algarismo. Então o número 2 não é divisível por 5. Aliás,
para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, é o 0,4. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 2 não é divisível por 5, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 5, é aquele que se obtém quando se divide por 5, o seu algarismo das unidades, neste caso é o próprio 2, porque o número tem apenas um algarismo. Divisor 5. Qual é o número que multiplicado por 5 é igual a 2? Não é um número inteiro, mas está compreendido entre os inteiros 0 e 1. A divisão de 2 por 5 não é uma divisão exata. O número 5 não é um divisor de 2. Exercício 3. 638 é divisível por 5? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar, quando queremos saber se um número é divisível por 5. Qual é o algarismo das unidades do número 638? O algarismo das unidades é 8. Então o número 8 não é divisível por 5. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, é o 127,6. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, por podermos comprovar que 638 não é divisível por 5, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 5, é aquele que se obtém quando se divide por 5, o seu algarismo das unidades, neste caso é 8. Divisor 5. Qual é o número que multiplicado por 5 é igual a 8? Não é um número inteiro, mas está compreendido entre os inteiros 1 e 2. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 638 por 5, podemos confirmar que 638 não é divisível por 5, porque o resto da divisão de 638 por 5 é 3. Concluímos que a divisão são 127 partes inteiras e sobram 3 partes, porque o resto da divisão é 3. Concluindo, podemos dizer que, para sabermos se um número é divisível por 5, ou de outro modo, se 5 é divisor de um número, temos 3 métodos. Efetuar o algoritmo da divisão desse número por 5, ou efetuar o algoritmo da divisão do algarismo das unidades desse número por 5, ou ainda recorrermos à nossa simbologia de como devemos pensar, quando queremos saber se um número é divisível por 5. A metodologia mais simples e rápida é esta última, que é como quem diz, é aquela que define o critério de divisibilidade por 5.